O que representa de fato essa relação que é criada quando eu sigo alguém na rede social? Recentemente eu tive numa discussão sobre monitoramento das redes sociais e o uso dos dados das redes sociais para a tomada de decisão estratégica. Está muito em voga, sobretudo porque vira e mexe vendo na mídia uma discussão sobre o controle dos algoritmos, controle das redes sociais e tal. Só que é importante que a gente, todo mundo que mexe, com a parte de tecnologia, esclareça esses conceitos, porque alguns eles são mal interpretados ou são extraídas algumas métricas em cima dos conceitos, e essas métricas não refletem muito, às vezes, algo assertivo para essa tomada de decisão. Então hoje eu vou me ater aqui ao conceito de seguidor, de seguidora, O que representa de fato essa relação que é criada quando eu sigo alguém na rede social? Será que isso de fato reflete uma ideia de engajamento com as ideias daquele perfil? Bom, isso leva a gente a uma outra característica, que é o número de seguidores. Só que a gente precisa dar um passinho atrás e dar uma analisada nesse conceito, de seguidor, de seguidora, tá? Embora na percepção clássica, no conceito clássico, o sentido, a semântica do termo seguidor, seguidora, seja aquele que segue, seja seguir, às vezes, uma ideia, um líder, tá? De repetir os passos, Então eu posso considerar isso como o que um fizer, o seguidor vai fazer, tá? Por isso que eu falo que as palavras têm peso e a gente tem que avaliar esse peso das palavras e às vezes modular, o nosso texto, Nas mídias sociais isso é o nome, tá? Que criou-se para poder nomear essa associação que é criada entre duas entidades. Então os perfis oficiais seriam as nossas entidades, e aí é criado uma ligação entre essas duas entidades. E eu preciso fazer com que essa relação tenha um nome. No caso do Twitter, por exemplo, é seguidor. No caso do YouTube, por exemplo, é inscrito, porque ele está inscrito no canal. Então existe uma conta que tem um canal em que essa outra conta é inscrita nesse canal. Cria-se esse laço de relação. Nem sempre isso reflete um interesse direto de ambas as partes, tá? E que um sentido dessa ligação não condiciona o sentido oposto. Ou seja, nem sempre eu seguir alguém, esse alguém vai me seguir também, tá? Trata-se de uma relação em que eu peço autorização para saber o que a pessoa está postando e quando ela está postando. Não basta saber o conteúdo, eu estou bastante focado no quando. Eu quero ser notificado, eu quero tomar uma decisão tão logo aquele comentário, aquela postagem saia na rede social. Ainda que aquilo não seja diretamente relacionado a mim, que alguém que eu estou seguindo poste, mas isso pode impactar em alguma relação que eu tenha ou alguma decisão que eu venha a tomar, seja na minha vida ou na minha empresa. E essa possibilidade de saber quando e rapidamente saber quando essa postagem foi feita, ela se estabelece no momento em que eu sigo esse perfil, em que eu sigo o perfil oficial dessa pessoa que tem peso. Geralmente essas pessoas têm peso na sociedade, o que elas dizem é levado em consideração quando alguma decisão é tomada ou não. E se a gente for pensar assim, poxa, mas um perfil aberto, você pode acessar o conteúdo a qualquer momento.
Quando a gente está falando de um perfil aberto, ou seja, de algum político, por exemplo, o meu foco está muito mais em saber quando do que o que. O quando vai me levar a uma consideração, por exemplo, o pessoal que faz leitura das declarações de um ministro da economia, por exemplo, para fazer compra e venda de ações na bolsa. Isso tudo impacta na decisão que a pessoa vai tomar. Uma declaração positiva, né, ou de um crescimento econômico, seja em qual for o país, né, isso pode ser recebido positivamente ou negativamente pelo mercado, e o mercado reage a isso nas próprias redes sociais. Então o fator quando, o time que eu consigo capturar essa informação é muito importante. Então, se eu quero comprar ou vender ações, que tipo de informações eu preciso coletar? E algumas ferramentas, né, como o Twitter, por exemplo, ela precisa que você se mostre para ela poder te dar autorização para começar a coletar essas informações. A gente pode começar a trabalhar e pode começar a trazer no canal outros comentários e outras métricas que sejam mais efetivas para a gente poder analisar engajamento. Quer saber mais? No próximo vídeo a gente volta nesse assunto. Valeu!